Olá, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus se faça presente em cada vida, em cada ser. Glória a Deus por tudo que Ele faz por nós. Por isso estamos alegres, pois o nosso Senhor, é maravilhoso, um Deus Todo-Poderoso, que nos livra dos problemas, né? Eu queria deixar uma mensagem aqui falando da importância de verdadeiramente a gente conhecer a palavra do nosso Senhor, mas não só conhecer, né? Mas de usarmos ela verdadeiramente, da gente guardá-la em nosso coração e o principal, a colocar em prática. Existe muita gente, que ele é um entendedor da palavra, ele conhece muito bem a palavra, conhece vários versículos da Bíblia, mas verdadeiramente ele não pratica, então de nada adianta. Pelo contrário, será condenado pelo conhecimento, Então a gente tem que se atentar muito a isso. Não basta conhecer, nós temos que praticar aquela lei ali, nós temos que estar, em conformidade com a palavra do nosso Senhor, que é toda poderosa, está aí para nos salvar e nos dar entendimento. Eu quero pedir aqui, os amados que nos ajudem, curtindo, compartilhando, os que não são inscritos, se inscrevendo no canal. Isso aí nos ajuda a levar essas mensagens mais adiante, Isso aí chega até outras pessoas. Talvez está precisando apenas de um versículo. E assim como eu estava falando, a importância da gente conhecer a palavra do nosso Senhor, e a colocar em prática, né? Conhecer é fácil, é muito fácil você ler a Bíblia, ler os 10 mandamentos e falar, eu sou um conhecedor da palavra do nosso Senhor Jesus. O problema é você ser um praticante, Essa daí é um pouco mais forte. Essa daí precisa totalmente da ajuda, do Espírito Santo, que vai nos ajudar, A gente entender, o nosso corpo entende, mas para colocar em prática precisamos do Espírito Santo agindo sobre a nossa vida. Eu quero ler aqui alguns versículos para que sirva de base e depois farei uma reflexão, do que Deus me dá um entendimento sobre. Olha o que se encontra em Romanos, capítulo 2. Vou estar lendo do versículo 12 até o 16, que diz assim: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si, mesmo são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os que defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o Evangelho. Olha essa palavra, Essa é uma palavra assim muito bacana, porque às vezes a gente tem uma visão assim, e aquelas pessoas que viveram antes de Jesus, como que elas serão julgadas, ou então pessoas ainda que não conheceram a palavra do nosso Senhor, porque existe pessoas que nasceram e nunca ouviram a palavra do nosso Senhor. E o que me vem assim como entendimento, lendo aqui as Escrituras, é que aqueles que conhecem a palavra do Senhor e não as praticam serão condenados pela palavra, né? A própria palavra do nosso Senhor vai ser contra ela, porque ela tem um entendimento e não colocou em prática. Aqueles que não conhecem a palavra, eles serão condenados, sim. Alguns serão condenados pela própria mente. Um exemplo, isso aqui sou eu que estou falando, né? No que eu consegui ter entendimento. Às vezes alguém vai falar, Paulo está errado, está falando bobagem, mas não falarei nada que estiver muito fora, do que está aqui na Bíblia, até para a gente não se complicar. É uma opinião, mas baseada no meu entendimento. Então, aquelas pessoas, que não ouviram do Evangelho, como que elas vão ser condenadas pela palavra? Não tem como, né? Não será a palavra nem que vai a condenar
e nem que vai a salvar, porque ela não ouviu a palavra. Mas tem a consciência dela. O que me vem um entendimento disso daí? Um exemplo: a pessoa mora em um determinado local onde não existe o evangelho, né? Mas ele vive sobre as coisas de Deus. E naquele local ali existem leis e existem costumes, né? E aí o que acontece ali? Essas pessoas serão condenadas de acordo com aquelas leis e aqueles costumes. Um exemplo: vamos botar que ali aquela pessoa, é, a lei diz assim, ela não pode se casar com mais de uma pessoa, né? Vamos falar uma coisa bem básica: não pode casar com mais de uma pessoa ou ter relação quem é casado com uma outra pessoa. E aí ela vai e pratica aquilo ali, mesmo sabendo que aquela lei não permite, mas ela faz por trás. Ela vai ser condenada pelo aquilo ali, né? Ela não vai ser condenada pelo evangelho de Cristo, mas ela vai ser condenada segundo o que ela sabe que é errado, né? Não tem o evangelho aconselhando, mas tem a lei local o avisando, né? Tem o coração dela. Um exemplo, né? Lá diz que não pode matar. A pessoa nunca ouviu falar do evangelho, mas a maioria dos países diz que você não pode matar um ou outro. Aí a pessoa vai lá e mata, ela vai ser acusada pelaquilo ali, né? É um entendimento que eu tenho. Então, a gente tem que estar muito atento sobre isso daí, entender a palavra do Senhor, que ela é pura e verdadeira, né? Serão condenados, né, pela palavra aqueles que conhecem a palavra. Mas aí que vem o problema, que muitos podem alegar isso daí, tipo assim: eu não quero conhecer a palavra, né? Mas ele conhece, ele já ouviu falar de Cristo, ele já ouviu falar dos 10 mandamentos, né? E outra, ele não aceitou o Espírito Santo de Deus. Então, automaticamente, ele será condenado pela palavra. Então, tem que estar muito atento sobre isso. Muitas pessoas, né, não querem ouvir a palavra, achando que por ela não ouvir, ela não vai ser condenada. Ela vai ser condenada sim. Agora, quem não tem acesso a essa palavra, ela vai ser condenada pelaquilo que tem, né, naquele local ali, o que é lei conforme o seu coração. Se ela age contra as coisas que Deus coloca no coração dela, porque o nosso Deus, o Espírito Santo de Deus, ele está, né, ele habita em todo local. Ele é onisciente, ele é onipresente. Então ele toca conscientemente nas pessoas. Ainda que aquela pessoa não conhece o evangelho de Cristo ali, mas ela vai ser condenada. Porque se ela agiu errado contra aquele consentimento que o Senhor colocou ela no coração, pode ter certeza que ela vai ter problema. É essa mensagem que eu queria deixar aqui, mas o principal é que a gente se atente nisso aqui. Nós que conhecemos a palavra de Cristo, nós seremos julgados por ela, né? Mas tem uma grande vantagem. Se verdadeiramente nós andarmos no caminho de Cristo, essa palavra também irá nos salvar. É o que está dizendo a própria palavra, né? Nós seremos justificados pela palavra. Então, não seremos nem condenados, porque a própria palavra irá nos justificar. Diferente daqueles que conhecem a palavra e abandonaram, né? Abandonaram o caminho do Senhor, esses serão condenados pela palavra. Então temos que estar muito atentos sobre isso, né? Não nos afastarmos das coisas do nosso Senhor, porque a mesma palavra que salva é a mesma palavra que condena. O conhecimento da palavra nos faz a cada dia termos que andar, né, o mais certo possível, porque a própria palavra do nosso Senhor diz: ao que muito foi dado, muito será cobrado. Então, se nós estamos sempre ouvindo a palavra do nosso Senhor, a cada dia nós temos que buscarmos sermos melhores, né? Não melhor que os outros, mas melhor que nós mesmos. Se errávamos ontem, não podemos errar hoje, para que essa própria palavra não nos condene, né? Porque senão, amanhã ou depois, quando morrermos, que o nosso Senhor nos chamar perante o nosso Deus, seremos condenados por uma palavra que nós conhecemos e não a colocamos em prática. Não basta apenas conhecer, é o que eu queria deixar aqui. A gente tem que praticar essa palavra para que sejamos justificados pela palavra e não condenados pela palavra. Essa mensagem de hoje, vou deixar aqui uma oração para que a gente sempre guarde nessas palavras em nosso coração e as colocamos em prática.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra, né, palavra toda poderosa, palavra que irá nos justificar, Senhor, perante a hora, né, do juízo final. Nós iremos ser justificados pela sua palavra. Eu lhe peço que o Senhor toque em cada coração, os dê entendimento, para que cada um ande segundo a sua palavra, para que essa própria palavra não os condene, né, no dia do juízo final. Abençoe a cada um que ouve, os dê entendimento na sua palavra, que a cada dia eles venham sentir a alegria em buscar na sua palavra a satisfação da vida deles. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem de hoje, amados. Que Deus os abençoe.